a nossa mensagem bíblica hoje sobre a entrada de Jesus, por Jesus sentar na mesa com publicanos. Está escrito que Jesus estava passando e Levi estava sentado ali, na recebedoria. E Jesus disse a Levi: segue-me. E Levi largou tudo ali e seguiu Jesus. E Levi mandou preparar um grande banquete para Jesus e para os discípulos ali em uma casa. E os escribas e fariseus murmuravam entre si com os discípulos: por que comeis com fariseus, com pecadores, com publicanos? E Jesus, sabendo o que se passava ali no coração, no pensamento daquelas pessoas, Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eu acho interessante que esse versículo tem pessoas que tomam alguns versículos da Bíblia e invertem, fazem ao contrário do que ele realmente quer falar. Aqui, Jesus passou e chamou Levi: segue-me. E Levi seguiu. E ali tinha uma grande multidão e muitos sentaram àquela mesa, e Jesus e os discípulos também. E todos comeram juntos. Hoje em dia, muitas pessoas se juntam com pecadores e dizem: Jesus comeu com pecadores. Jesus esteve no meio dos pecadores, é verdade. Mas o final desse versículo deixa bem claro que ele veio, não veio para os justos, né? Ele veio para os pecadores. Mas a palavra é bem clara, para que eles se arrependam, para o arrependimento. Ele veio para o arrependimento. Então, quando Jesus estava no meio dos pecadores, ele levava a palavra, ele levava a verdade. E aquelas pessoas se convertiam, e aquelas pessoas se arrependiam dos seus pecados e mudavam de vida. Quando Jesus estava ali àquela mesa, tinha muitos pecadores ao redor. E muitos murmuravam porque ele era Deus, porque era filho de Deus, como estava comendo com os pecadores e com os fariseus. Mas Jesus foi bem claro: eu vim para os pecadores mesmo, para libertar, para levar ao arrependimento. Sempre que Jesus sentava à mesa, ele sentava para salvar o pecador. Sempre que ele sentava à mesa do pecador, era para salvar, era para transformar, era para mudar a vida daquele pecador. Um exemplo grande que nós temos é que Jesus também teve um banquete, uma ceia na casa de um homem que a Bíblia diz que era de pequena estatura, e ele estava atrapado em uma árvore para ver Jesus passar. Zaqueu era homem de pequena estatura, a multidão era grande, ele não podia ver Jesus, aproximar de Jesus por causa da multidão. Então ele subiu numa árvore para ver Jesus. E Jesus disse: desce daí depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. Jesus quer entrar na sua casa, ele quer entrar na casa do pecador para fazer mudança. Ele quer entrar na casa do pecador para fazer transformação, para levar a salvação, a libertação, a restauração das famílias. E ali Zaqueu desceu depressa. E Jesus pousou na casa de Zaqueu e o povo murmurava ali. Mas ali houve uma convenção admirável. Daquele dia em diante, nunca mais Zaqueu foi o mesmo. Zaqueu imediatamente se converteu quando recebeu Jesus na sua casa. E hoje Jesus está falando para você: hoje me convém entrar na sua casa.
Ele espera que você aceite, ele está batendo a porta. Lá em Apocalipse diz que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, se Jesus está batendo na sua porta, se você abrir a sua porta, ele vai entrar, ele vai cear com você, ele vai morar com você, ele vai viver, fazer morada em você. Mas é necessário você abrir a porta, você recebê-lo com alegria, como Zaqueu recebeu com alegria. Levi, imediatamente ele seguiu a Jesus, largou tudo que ele estava fazendo e seguiu Jesus. E chegando ali naquela casa, ele mandou fazer um banquete para Jesus e os discípulos, e todos que estavam ali ao redor sentaram na mesma mesa. Então Jesus fez diferente de muitos que hoje pegam esse versículo de falar que Jesus veio para os pecadores e não para os justos, e fica no meio dos pecadores, senta na mesa dos escarnecedores, se detém no caminho dos pecadores e dos homens sem Deus. Mas Jesus não foi assim, não. Lá no Salmos 1 diz que é bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Jesus, quando sentou à mesa dos pecadores, ele não se deteve com o pecado, ele não escarneceu, ele não se juntou a eles para fazer o que eles faziam, mas foi o contrário. Quando ele sentou à mesa dos pecadores, o pecador foi liberto, os pecadores foram transformados. Porque Zaqueu, dali em diante, ele prometeu. Jesus disse: hoje chegou salvação nessa casa. E Zaqueu prometeu que dali em diante ele ia devolver tudo que ele pegou injustamente do povo, ele ia devolver 4 vezes mais. Então Zaqueu devolveu com juro o que ele tinha pegado a mais do povo, porque era coletor de impostos e era injusto. Ele pegava além do que era para receber, mas no momento em que Jesus entrou na casa dele, ele já mudou, ele foi convertido. Ele se dispôs a entregar o que não era dele para o povo e ainda dava com juro. Quando Jesus entra numa casa, há mudança. Quando Jesus entra numa casa, há transformação. Deixa Jesus entrar na sua casa. Essa casa que Jesus quer entrar é o seu coração. Ele quer entrar para que haja mudança, transformação, libertação na sua vida. Mas para isso você precisa aceitar. Porque ele não arromba a porta, ele bate. E se você abrir, ele vai entrar e vai cear com você. Você vai ter mudança na sua vida, na sua família, porque Deus é poderoso para fazer essa mudança na sua vida. A partir do momento que você aceitar a Jesus, tudo mudará na sua vida. Na vida de Zaqueu mudou. Então não tome esse versículo e fique no meio dos pecadores pecando também, apoiando o pecado deles, o erro deles. Não. Nós temos que ter contato com os pecadores, sim, com aqueles que não temem a Deus, com os que estão feridos, com os que estão doentes espiritualmente, sim, mas para levar a palavra do Senhor, para que essas pessoas se arrependam dos seus maus caminhos, se voltem para Deus e tenham uma transformação na sua vida, como Jesus fez em cada lugar que ele entrou e pousou. Houve milagre, houve transformação e houve libertação. Mas infelizmente estão distorcendo as palavras, a palavra do Senhor. Muitos versículos estão sendo distorcidos. E tem pessoas que tomam esse versículo, que Jesus falou que ele não veio para o justo, mas para os pecadores, e quer ver no meio dos pecadores, só que praticando o mesmo pecado, né? Fazendo escândalo para atrapalhar a obra de Deus, fazendo escândalo para afastar o povo da presença de Deus. E esses, a Bíblia diz, ai deles, porque escândalos virão, mas ai daquele pelo qual vier o escândalo. Então, a palavra de Deus diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Você tem que ser diferente. Você tem que ter um testemunho diferente para poder ganhar almas para o reino de Deus, para ganhar pessoas que precisam conhecer a palavra de Deus. Você tem que mostrar para eles a verdade da palavra de Deus e não fazer o que eles fazem, se juntar a eles, cometendo o mesmo pecado, a mesma falha. Assim você só perde.
medita na